Olá, estamos diretamente aqui na Escola Municipal de Saúde para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Você está na Rede São Paulo Saudável, a TV que é feita por você e para tanto convido a participar. Mande seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044 2975. Aguardo a sua participação e, inclusive, eu convido a curtir a nossa página do Facebook, tanto da Escola Municipal como da Rede São Paulo Saudável, e assim você acompanha toda a nossa programação, não só de cursos, mas aqui da Rede São Paulo Saudável, do canal profissional. Bom, nós estamos fazendo uma série do 28º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que aconteceu agora, no mês de abril, entre o dia 2 e 4, em Ubatuba, no litoral norte do estado. Com o tema SUS 25 anos, desafios e prioridades, o Congresso teve a oportunidade de levar vários secretários, vários técnicos, vários profissionais para discutir e fortalecer as gestões municipais por meio de cursos e grandes conversas e várias atividades também. Tivemos a presença do ministro, de todos os secretários municipais que estavam lá presentes, na perspectiva de fato, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Este ano, o Congresso também oportunizou a 11ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e a entrega do 4º Prêmio Davi Capistrano aos 10 melhores trabalhos que retrataram iniciativas exitosas do Estado de São Paulo. E para nos contar um pouco da sua participação no Congresso e de um dos trabalhos da supervisão técnica de Hermelino Matarazzo, da região leste, temos aqui presente Tânia Regina Felipe, Dionísio e Thelma Cibele de Canhete, ambas psicólogas do SECO Hermelino Matarazzo. Então, antes de mais nada, super obrigada por vocês terem aceito o convite de estar aqui conosco e contar um pouquinho do trabalho que vocês realizam no SECO. Então, antes de mais nada, eu passo para vocês para uma saudação inicial. Tânia. Obrigada pelo convite e, assim, vamos falar um pouquinho do Congresso e um pouquinho da brinquedoteca, que é assim uma paixão para nós. É uma coisa que realmente, quando foi o convite, a gente aceitou de pronto. Nem pensamos, porque é mesmo uma coisa que a gente gosta muito de fazer. A Tânia teve a oportunidade de estar no Congresso, né, Sim. Tânia? Depois a gente vai contar um pouquinho. E a Thelma, que ajudou e faz esse trabalho lá no SECO. Não teve a oportunidade de estar no Congresso, mas como também foi coautora neste trabalho, está aqui conosco para divulgar aquilo que você faz. Então, super obrigada, Thelma, por estar aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom, então nós vamos conversar, Tânia, primeiro falando um pouquinho do Congresso, né? Foi sua primeira experiência num congresso como esse, que reúne, na verdade, os secretários municipais. Qual foi a sua impressão? Você gostou? Eu gostei muito. E assim, um congresso de secretários foi o primeiro que eu participei. Já tinha participado de outros, inclusive de saúde mental em Buenos Aires, mas com foco mais assim para os secretários e com o tema SUS 25 anos, foi realmente inédito. E assim, pessoalmente, tem uma questão muito afetiva que me levou até lá, além da brinquedoteca. O SUS faz 25 anos e eu também faço 25 anos de SUS, porque eu entrei junto com a implantação do SUS, né? Eu entrei na gestão de 88 e estamos aí completando também os 25 anos. Eu gostei bastante do congresso, achei que superou a minha expectativa, porque eu imaginava uma coisa muito burocrática e de verdade não foi. A gente teve a chance de conhecer as experiências de vários municípios e assim, de também pensar um pouco nas políticas, na gestão do SUS. Eu achei bastante enriquecedor. Bom, e daquilo que você assistiu, das rodas de conversa, foram várias temáticas. O que mais chamou a tua atenção? O que mais você, inclusive, voltou com a vontade de, bom, isso aqui nós temos que mudar no nosso SECO? O que você trouxe de novidade? O que mais te chamou a atenção? Então, as grandes rodas, né, eu gostei bastante da fala do ministro, achei uma fala assim
de quem tem o pé no chão e de quem conhece de perto a saúde, quem faz saúde, não só no gabinete. Eu acho que a fala dele tocou, a gente esperou até tarde para ficar ouvindo. Os outros secretários também, conhecer a diversidade do nosso estado, quantos municípios pequenos, às vezes, mas com especificidades de saúde mental que eu nem imaginava existir. Coisas, desafios, assim, diferentes até dos nossos. E eu trouxe um pouco disso, mas o que mais me tocou foi a roda de conversa da saúde mental, que aí focou exatamente no que a gente faz. Tinham vários municípios que levaram trabalhos de CAPES, alguns trabalhos de empreendedorismo social, até assim, alguns acabaram ganhando prêmio, por exemplo, Ubatuba, né, que sediava o evento, falando sobre o empreendedorismo, falando sobre a geração de renda, que são assuntos que têm muito a ver com o SECO e que me tocou. Nessa roda de conversa, a exposição do trabalho da Brinquedoteca, ela foi sucinta, porque tinham muitos trabalhos. Acho que só nessa sala tinham uns 30 trabalhos para ser expostos. A adesão foi imensa, né, dos trabalhos. Então, não deu para a gente falar assim, em detalhes o que era a Brinquedoteca, mas teve uma pequena apresentação inicial, onde eu coloquei o trabalho da Brinquedoteca como facilitadora da inclusão da demanda infantil num centro de convivência. E depois dessa grande conversa, nós nos dividimos em pequenos grupos, e aí foi a hora que realmente, como você perguntou, o que você trouxe? Isso realmente não saiu da minha cabeça, porque as pessoas que estavam ali faziam exatamente o que a gente faz. Então, tinham pessoas que trabalham com arte, que trabalham com empreendedorismo, que trabalham com a inclusão da demanda portadora de transtornos. E tinha um oficineiro, músico, um artista plástico, ele cheio de talentos. Ele falou assim com muita propriedade e ele deu muitas dicas para a gente, né? Ele é de Ribeirão Pires, então para você ver como que a diversidade ali foi grande. E ele contou um pouco assim como que eles fazem para captar os voluntários, como que eles agregam o conhecimento popular, a cultura popular dentro do serviço, dentro dos CAPES e da saúde mental. Nossa, Tânia, então foi muito interessante. Foi muito rico. Eu contei no primeiro programa que nós também estivemos, né, no congresso e tivemos a oportunidade de coordenar uma roda de conversa. No nosso caso, a gente coordenou sobre a educação permanente. E realmente os trabalhos são belíssimos, né, uma riqueza, uma troca de experiência fantástica. Sem contar os banners, né, que foi uma oportunidade também de estar ali exposto, né, e vários trabalhos. Então, super parabéns, né, pelo fato de vocês terem levado o trabalho de vocês. E agora a gente vai entrar exatamente na temática, né? A gente falava antes de começar o programa, né, por isso a Thelma está aqui também presente, né? O tema de vocês foi a Brinquedoteca como facilitadora da inclusão da demanda infantil no SECO do Hermelino Matarazzo. O que é o trabalho? Thelma, conta um pouquinho. Então, nós recebemos as crianças, eu cheguei lá no SECO tem pouco tempo, né, a Tânia já está lá há mais tempo, então nós recebemos as crianças, que elas chegam espontaneamente, as que já estão lá há um tempinho, trazem amigos, ou os que estão lá desde pequeno, trazem os irmãos mais novos, então eles chegam com diversas demandas, né, e a gente é flexível para atender essas demandas. Agora, o SECO, ele é específico da rede psicossocial, né? E você mesmo falou, Tânia, que você está há 25 anos. Você está há 25 anos dentro da região leste. Como é que é a tua trajetória profissional? Só para a gente entender um pouquinho. Então, de verdade, de prefeitura, eu tenho 32. Só que eu comecei em bem-estar social. Eu comecei como auxiliar administrativo de creche, depois eu fui diretora de creche por 6 anos. Depois eu prestei o concurso para psicóloga e aí é que eu estou há 25 anos como psicóloga da saúde. E a questão da Brinquedoteca, como você estava perguntando, dentro de um SECO, ela tem um diferencial, porque a criança ela não vem para um procedimento de saúde, como num hospital, num posto de saúde. Ela vem para brincar. A demanda dela é essa, é o brincar, é o conviver, é o estar junto. Então eu vejo assim essa grande diferença. O brincar em si, eu acho que ele é sempre único, ele sempre vai proporcionar coisas muito parecidas, bem-estar,
desenvolvimento da criança, fortalecimento de vínculos, trabalhar questões como, por exemplo, o respeito, a cidadania como um todo. Mas dentro do SECO, acho que isso, a questão de estar sempre vendo o diferente, e não só um tipo de diferença. Idosos, né, também. Então, era isso que eu ia comentar, porque na verdade, qual é o grande objetivo de um SECO? Né? Eu acho que hoje a gente está falando para uma rede de profissionais, de 80 mil profissionais. Claro que quem é da rede psicossocial, quem sabe o que é o SECO, né? E como é que funciona o SECO? O SECO ele não está exclusivamente destinado à criança, né? Ele está destinado a portadores de deficiência física, mental, e vocês fazem o atendimento. Como é que foi essa inserção da brinquedoteca? Porque não necessariamente todos os SECOs têm brinquedoteca. Só para complementar um pouquinho, a brinquedoteca no SECO, ela é mais um equipamento de inclusão, né, e de convivência com a diversidade, porque o SECO não é apesar de ser destinado também para portadores de transtornos mentais, mas ele é um equipamento aberto para a comunidade, para favorecer essa integração, né, da comunidade com os pacientes. Então, né? É um equipamento de inclusão. Exatamente. Né? Não, é um centro, de fato, de convivência. Isso. E aí... Acolhedor da diversidade. E aí, bem diversidade mesmo. E como é que vocês pensaram nessa implantação da brinquedoteca dentro do SECO? Como é que isso aconteceu? Então, essa historinha é gostosa de contar, porque assim, tem um personagem fantástico, né, que é o Palhaço Piccolino. Ele é o nosso patrono, e eu tive, assim, o prazer de conhecê-lo, de ir até a casa dele. E, assim, quando a secretaria ofereceu a brinquedoteca para os SECOs, no modo geral, a gente já tinha o projeto Brinquedoteca, que é a nossa terapeuta ocupacional. Na época, eu era gerente da unidade e ela era terapeuta. Agora, nós invertemos. Eu sou psicóloga e ela é a gerente. Na época, ela, como TO, já tinha feito esse projeto, mas, assim, não tinha ainda recursos para implantar uma brinquedoteca lá dentro. Então, quando ofereceram, pronto, casou, né? Veio realmente aquele sonho que a gente tinha de realizar. E aí a gente conseguiu a parceria com o Santander, implantou o espaço, recebemos a doação também dos brinquedos, não só do Santander, mas também da comunidade. Alguns profissionais da região ofereceram brinquedos, jogos, e a gente montou o espaço. E a atração da criança, que era o principal. A gente fez uma inauguração com o palhaço, ele fez as brincadeiras, as palhaçadas, para atrair as crianças, para mostrar, olha, tem esse lugar para vocês brincarem. E aí, assim, de lá para cá, de 2005 para cá, a gente foi passando por vários momentos. Momentos onde a gente ainda não sabia muito bem como era essa demanda e a gente acolheu, assim, prontamente. Depois a gente viu que precisava organizar melhor. Então, hoje a gente tem horários. A gente não fica o dia inteiro com a porta aberta, porque tem que dividir a nossa atenção e o espaço da unidade com todas as oficinas que acontecem durante a semana. Então, a gente tem o espaço organizado, com horários fixos para o brincar. E aí, tem horários espontâneos, por exemplo, chega uma mãe com uma criança, a brinquedoteca está ali. Um de nós se desloca e fica com aquela criança oferecendo aquele espaço. Isso significa, né, Tânia, que todos os profissionais estão muito inseridos nessa proposta, pelo Sim. que você está me falando, não é? A unidade inteira tem que brincar. E aí como é que foi esse processo, inclusive de educação permanente, né? Porque a pessoa também tem que ter essa disponibilidade. Como é que é isso? Como é que é para... Hoje, no SECO, quantos profissionais trabalham no SECO? A equipe inteira são 13 pessoas. É uma equipe pequena, né? Nós temos 5 técnicos. E assim, que fica na brinquedoteca eu e a Thelma. Só nós duas. Então vocês duas aí que brincam. E é um trabalho delicioso, né? Já pensou ficar brincando com as crianças? E como é que vocês olham para a brinquedoteca dentro do SECO? O que diferencia de fato, né? Vocês, nesse tempo todo, você falou que em 2008 começou a implantação. 2005. 2005. Em 2008 você reestruturou, é isso? Você Não, começou a gente vem, cada ano a gente dá uma cara nova. A gente tem um planejamento anual. Nesse planejamento a gente coloca as ações que a gente espera para a brinquedoteca naquele ano. Então, se a gente vai implantar alguma oficina nova, se a gente vai incluir as crianças nas atividades da comunidade e do SECO, por exemplo, festa junina, vamos fazer junto ou vamos fazer só das crianças? Carnaval. O carnaval desse ano a gente fez junto.
né, Thelma? Foi muito legal. A gente incluía as crianças no carnaval dos adultos. Então, assim, ela é dinâmica demais, tem sempre alguma coisa a pensar, né? A gente também se adapta aos horários da escola deles, né? Por exemplo, o ano passado era um horário, aí alguns deles mudaram de horário de escola, então a gente mudou um pouquinho para atendê-los, né? De forma que, não, claro, nunca chocando com o horário da escola, né? Então tem todas essas questões aí. E me fala uma coisa, e você de 2005 para cá, né? São quase 10 anos, o ano que vem tem que fazer uma festa da Brinquedoteca, é mesmo, hein? É mesmo, né? É mesmo. É verdade, temos que fazer uma festa e a gente vai lá filmar, viu? A Rede São Paulo Saudável vai lá Olha, cobrir. que legal, bacana. Agora, o que eu queria ver com você, quais são os resultados? O que vocês já observam? Como é que a Brinquedoteca está inserida no território, né? Porque o SECO, ele tem um trabalho específico, atende adultos, enfim, vários idosos, né? Adolescentes e tal. Como é que vocês veem essa integração do SECO e da Brinquedoteca? Então, uma coisa que eu preciso ressaltar, assim, a gente tem uma demanda que está numa situação de vulnerabilidade social. Então, isso marca muito o nosso trabalho. A Brinquedoteca, o diferencial que eu acho é assim, naquela região a gente não tem equipamentos sociais para essas crianças, eles não têm onde brincar. Não tem muitas alternativas, né? Até a própria situação, às vezes, das famílias, de não ter espaço, de não ter quintal, não ter terreno e não ter pessoas disponíveis também. Os pais estão trabalhando, não tem tempo de ficar em casa. Eles vão para a Brinquedoteca, às vezes, também para fazer tarefas escolares. Eles usam aquele espaço além do brincar, né? Então, eu acho que o diferencial, que é o que você me pede para deixar bem claro, é essa questão, assim, um pouco mais livre, que não é tanto como numa UBS ou num hospital, que você tem um tempo para trabalhar com aquela criança, porque ela vai ter alta, né? Ali não, a criança, a gente consegue fazer um acompanhamento longitudinal. Então, a gente tem crianças que entraram em 2005 com 3 aninhos. Hoje já estão adolescentes, e já estão com outras demandas, pedindo outras coisas pra gente. Às vezes vão lá no display, pegam tanto assim de camisinha. Educação sexual, aí a gente fala, né? pera aí, como é que é isso? Aí a gente já tem que se organizar para dar essa atenção também, para ver o que eles estão demandando. E a Brinquedoteca, lá, assim, eu tenho acompanhado lá, entrei no SECO há 1 ano, embora esteja na prefeitura há quase 10 anos, né? E eu penso assim que a relação com essa coisa da saúde mental, ela tem um papel assim preventivo também. Eu estava até conversando com a Tânia, que semana passada a gente teve um caso, né, das crianças que trouxeram tarefas para a gente ajudar. Então, de repente, eles não encontram adultos muito disponíveis, né, em casa ou na família, e lá eles têm na gente uma referência. Então, no que a gente ajuda, até numa tarefa escolar, ajuda, vamos ajudar a procurar figura para cortar esse trabalho. Fica gravado, né, no desenvolvimento emocional daquela criança, o acolhimento, o amor, receber cuidado, receber carinho. E isso, com certeza, é uma semente que a gente está deixando para o desenvolvimento desse futuro adulto, né? Essa experiência de ter recebido suporte, acolhimento, ajuda. E ele vai poder passar isso para frente quando ele crescer, né? Então lá é uma referência, né? É um porto seguro. E eles buscam, é um porto seguro mesmo. A gente, toda semana eles estão ali, eles demandam, eles perguntam. É um lugar de descobertas, de apoio, de conversar sobre coisas que às vezes não dá para conversar fora dali, né? Que eles têm uma confiança bem grande na gente. Então, e Thelma, quantas crianças hoje estão com vocês ou fazem acompanhamento, enfim, né? Mesmo que não seja uma coisa, enfim, quanto que da comunidade está inserida, né? O trabalho de vocês foi justamente sobre a inclusão, né? Como é que o SECO e a Brinquedoteca, como que, na verdade, a Brinquedoteca é mais uma possibilidade para aquela criança que está naquele território, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Se tem alguma forma de divulgar, né? Porque acho que tem essa questão também, né? Por mais que você fale, né? Eu tenho crianças que entraram lá com 3 anos, né? Passado 9 anos já está nessa fase de adolescência e tudo mais. Vocês fazem esse trabalho para divulgar na comunidade ou de fato o SECO e a Brinquedoteca já fazem parte da rotina do território?
Já fazem parte da rotina, Eles conhecem, tem tanto a demanda dos grupos, né, fixos, né, que eles sempre acabam trazendo um amigo, agora estão sendo inseridas outras crianças, o amigo que chama o amigo que falou, né, tanto é uma referência forte que eles chamam os amigos e a gente faz a ficha e os amigos começam a frequentar. E tem a demanda espontânea. Espontâneo, eu digo, que a criança vem acompanhada com um adulto que vem para uma outra atividade e acaba ficando na brinquedoteca também, né? A gente tem uma menina, né, que ela até, né, não pode falar também. Tem algumas, a gente tem umas 4, assim, que vão acompanhando, né? E aí você tem o pessoal que já é mais fixo. E temos o grupo que é maior, que é aquele grupo fixo. Né? Quantos que a gente tem no a gente total? Tem assim, são 3 horários durante a semana. O espaço da brinquedoteca, ele comporta 8 crianças. A gente tem 2 mesas com 4 cadeiras, cada uma. Sempre a gente coloca um pouquinho a mais. Então, por exemplo, se a atividade daquele dia está mais atraente, acaba vindo mais crianças. Por exemplo, se eles souberem que vai ter, né, que vai ter, por exemplo, oficina de culinária, a gente não faz dentro do espaço da brinquedoteca, faz na cozinha. Então, aí eles convidam os amigos. Hoje vai ter culinária. E eles já chegam prontos para cozinhar. A culinária criativa. Fazemos. Eles trazem também as ideias, né? Que legal. A gente viu na internet uma coisa, a gente quer fazer, quer testar. E a gente tenta levar um pouco para o lado também da alimentação saudável, implantar algumas coisas que eles não estão acostumados a comer. Sempre implantando um estímulo novo, né, para ampliar o foco de interesse. Uma vez a gente fez hambúrguer, né? Aí a gente levou aquele chazinho de... esqueci o nome. Lixia, chá branco com lixia. Nunca tinham tomado. Aí experimentaram, adoraram. Uns não gostaram, outros já gostaram e perguntaram, né? E essa é a nossa tarefa também, de estar ampliando, né, o conhecimento, ampliando o universo deles. Incrementando o desenvolvimento. Bom, eu como nutricionista vou adorar essa... Eu até sempre brinco com eles, que uma vez a gente fez pão de ervas, e eles falavam assim, tia, eu não vou comer bagulho verde. Eu falava, bagulho verde são ervas e o gosto é muito bom, você deve experimentar. E aí, no fim, experimentaram e gostaram do pão de ervas. Que bom, que bom. Bom, mas aí, gente, e especificamente para a Tânia, eu gostaria de que você fizesse um balanço, né? Porque eu acho que é uma oportunidade, um congresso como esse, que a gente está falando do COSEMES, né? O congresso dos secretários municipais do Estado de São Paulo, a hora que você também leva o seu trabalho, você mostra ali o diferencial que você faz no território. Que balanço você faz da apresentação do seu trabalho, né? Tenho certeza que, pelo fato, inclusive, de você estar aqui, a Thelma junto, né? Dá, assim, uma sensação de dever cumprido, né? De que você está fazendo o diferente. Não importa se para 8, 10, 15, 20 crianças, não importa. Importa que ali você está fazendo o diferencial. Qual é a tua sensação? Então, acho que é bem isso mesmo, o dever cumprido, porque é um desafio também você falar para várias pessoas, você está ali, né, representando o seu município, o seu território, e eu acho que deu para fazer isso. As pessoas se encantaram com o banner, principalmente, ficou bonito, a gente colocou fotos, e as pessoas vinham perguntar sobre o trabalho, como vocês fazem, o que é um SECO, que muitos municípios, não assim, acho que é uma exclusividade até, né, de São Paulo, os SECOs, da forma como eles são concebidos aqui, porque a gente sabe que alguns municípios eles estão voltados mais para a cultura, e aqui com esse foco assim da saúde, eu acho que atrai mesmo a curiosidade das pessoas, eles queriam conhecer, queriam saber, então acho que deu para levar também, não só para aprender, mas deu para mostrar um pouco que é possível, que a demanda infantil, muitos SECOs ainda não acolhem, mas acho que é até um convite para os colegas que é possível acolher. A nossa região é uma região que tem muita vulnerabilidade, então a gente teve desafios assim enormes. Teve momentos da gente falar assim, não, acho que a gente não vai conseguir, porque as crianças vinham com uma dificuldade de limites muito grande, com muitos problemas assim para a gente dar conta. A questão da gravidez na adolescência, teve meninas que entraram lá e que agora já trazem os filhos, e que a gente não esperava isso, a gente pensava, poxa, vamos conseguir fazer com que essas meninas pensem em outras coisas, em estudar,
Mas assim, foi o caminho delas, a gente também tem que respeitar. Mas são desafios que ficam sempre martelando ali na nossa cabeça. Como que nós vamos fazer agora? Qual é a nossa próxima atividade? O que a gente vai propor para essas crianças? Então, acho que participar desse congresso foi assim, também um estímulo para a gente continuar o nosso trabalho. Então, Tânia, você fica falando isso, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu acho que a gente pode também, que é uma forma de socializar o que vocês fazem, né? Primeiro eu vou pedir para que depois vocês mandem fotos do banner, para que a gente possa passar na rede e divulgar o trabalho de vocês. E a outra questão que eu acho que é importante é que a gente possa ir visitá-los de fato, enquanto canal profissional, e mostrar como destaque o trabalho que vocês fazem, porque eu acho que é muito importante também mostrar, né, para a rede o que vocês estão fazendo, que é uma forma também de compartilhar as experiências exitosas, né? Não só, claro que aqui foi importante, porque foi o único trabalho da supervisão de Ermelino, né, que teve a possibilidade de levar para um congresso onde outros, mais de 500 municípios estavam presentes, mas também para a própria rede, né? De repente alguém que está nos assistindo lá na ponta e que tem um SECA e que de repente a brinquedoteca não deu tão certo, não implantou, não tem implantado, você já tem aí como é que foi o caminho, né? Qual foi a trajetória que vocês tiveram para a implantação do SECA. Então eu acho fundamental. Então fica o convite para as duas questões. Se vocês toparem, a gente também, além de divulgar, a gente também pode ir até lá e fazer um dia que você, enfim. Aí a equipe da produção aqui entra em contato com vocês e acompanha, se vocês toparem, claro. Tudo bem, parceira? Tudo bem. Tudo Ótimo. em parceria. A dupla, né? Tá Bom, ótimo. super obrigada, foi muito bom vocês estarem aqui. É sempre muito bom falar de do trabalho exitoso que vocês fazem. É muito bom mostrar para a rede dos profissionais que tem muito, o SUS 25 anos também tem muito para festejar, tem muito para celebrar. E o trabalho de vocês está aí e está aí para ser mostrado para todos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou passar para vocês, para as considerações finais, antes de encerrar o programa. Primeiro, Thelma. Muito obrigada pelo convite, né? Foi tão rapidinho, né? A gente tem tantas experiências ricas aqui para contar, mas eu queria só deixar um recado assim para quem está interessado em montar uma brinquedoteca e está enfrentando desafios também, para ter paciência, e o que eu acho que é mais importante quando você está lidando com crianças com diferentes perfis, e ainda mais com essa vivência em ambientes de alta vulnerabilidade, é você ter muita disposição emocional e estar sensível, né, para a demanda deles. Esse olhar que a gente tem também como psicóloga, eu acho que facilita bastante, né? Então é isso, ter disponibilidade, gostar do desenvolvimento humano, gostar de estar ali contribuindo para um mundo melhor. Então acho que é isso. Obrigada, Thelma. Para você, Tânia, fechando a sua participação no Congresso, essa oportunidade que você teve. Então, também, né, reforço as palavras da Thelma, acho que é legal as pessoas pensarem em implantar brinquedotecas nas unidades de saúde. É possível, dá certo. Não é fácil, mas é um desafio muito legal de se tocar. E assim, só para a gente encerrar, quando eu estava lendo um pouquinho o que a gente ia falar aqui, eu fui procurar um pouco mais o sentido da palavra brincar. E aí, na origem, brincar está vinculado à palavra vínculo, do latim vinculum, vincular, vincar, vincrar, brinco, brincar. O brinco, aí eu fui procurar, e o que é o brinco? O brinco, são os serafins, os anjos que ficam em volta da deusa Vênus, distraindo a deusa Vênus. Então eu gostaria de passar essa mensagem, de que o nosso brincar, ele seja uma distração. Enquanto isso, a deusa Vênus, ela é a vida, né? Então que a vida vai passando e a gente vai ao redor ali fazendo esse papel de os serafins mesmo, ajudando essas crianças a brincar. Nossa, que lindo. Obrigada, viu, Thelma? Um presente para todos nós, né? Muito obrigada pelas suas palavras, pela participação e pelo trabalho que vocês realizam. Espero logo estar lá no século de vocês, visitando e fazendo um programa especial com vocês. Será muito bem-vinda. Obrigada. Bom, para você que esteve aqui nos acompanhando, um trabalho que foi apresentado no COSEMES,
falando da brinquedoteca dentro do SECO Hermelino Matarazzo, e nós tivemos então as psicólogas que atuam no SECO, Thelma e Tânia, com a possibilidade então de contar suas experiências. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós ainda teremos mais 2 programas para falar do 28º COSEMES, do Congresso, e contamos com a sua participação. Não esqueça, essa TV é feita por você e para você. Então participe, mande o seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044 2975. Conto com você. Até a próxima segunda.